Nessa videoaula nós falaremos sobre as sequências. Então vamos começar pela definição do que vem a ser uma sequência. Vamos lá então. O que nós denominamos de sequência é todo ordenamento, seja de objetos, de letras ou de números e etc. Então sempre que a gente ordena determinadas coisas, nós estamos na verdade montando uma sequência com aquelas coisas. São exemplos de sequências que a gente já conhece no dia a dia. A sequência das vogais, ela vem em ordem, né? A, E, I, O, U. Posso citar, por exemplo, a sequência de polígonos em relação à quantidade de lados. Você tem o triângulo com 3 lados, o quadrilátero com 4 lados, o pentágono com 5 lados, o hexágono com 6 lados e assim por diante. E aqui você já percebe que existem 2 tipos de sequência. A sequência das vogais ela teve um fim. A última vogal é o U. Já a sequência dos polígonos ela não teve o fim. Então você percebe que tem sequências finitas, que têm fim, e tem sequências infinitas, que não têm fim. As sequências infinitas, a gente coloca essas reticências para indicar que elas continuam. Bem, vou citar a sequência dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e aí por diante, também uma sequência infinita. Bem, em nosso estudo, nós vamos focar nas sequências que envolvem números. Então, nós vamos focar aqui as conhecidas sequências numéricas. Outras sequências que não envolvem números não serão interesse nosso estudar nessa parte aqui da matemática. Bem, de forma geral, a gente pode classificar as sequências como sendo finitas ou infinitas, como eu já falei. As sequências finitas, elas são aquelas que possuem começo e fim, e as sequências infinitas são aquelas que ou não possuem começo ou não possuem fim. Ou seja, elas são infinitas para pelo menos um dos lados, ou no começo ou no fim delas. Trago um exemplo já para nós treinarmos sobre sequência. O primeiro exemplo, a sequência dos números naturais, entre 1 e 10, ela é uma sequência finita. Por que ela é uma sequência finita? Porque ela tem um começo no 2 e ela tem um fim no 9. Quando eu falo entre 1 e 10, eu não posso pegar o 1 e nem posso pegar o 10. Eu só posso pegar os números que estão entre eles, como eu falei no exemplo. Bem, aí você teria a sequência 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 como sendo a sequência dos naturais entre 1 e 10. Um outro exemplo que eu trago é a sequência dos números naturais ímpares, que ela é uma sequência infinita. Por que a sequência dos números naturais ímpares é infinita? Porque ela tem começo no 1, mas ela não tem fim. Se a gente for escrever os números naturais ímpares, você começa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e você não vai chegar a um fim. Por isso que ela é uma sequência infinita. Um outro exemplo que eu trago é a sequência dos números inteiros. A sequência dos números inteiros ela também é infinita, porque ela não tem começo e também não tem fim. Você não sabe quem é o primeiro número inteiro e você não sabe quem é o último número inteiro. Ela tanto é infinita para o lado negativo, como ela é infinita para o lado positivo. Já que essa sequência ela é infinita para os dois lados, você tem que colocar as reticências dos dois lados, como eu fiz aí no exemplo, para mostrar que ela não tem começo e não tem fim. Ela é infinita para os dois lados. Um outro exemplo que eu trago, a sequência dos números naturais menores ou iguais a 12. Essa sequência de números naturais ela é finita. Por que ela é finita? O primeiro número natural é o 1, para alguns matemáticos é o 0, ainda existe essa indefinição, né? Se 0 é ou não natural. Mas enfim, vamos considerar como primeiro número natural o 1. E como eu quero os números naturais menores ou iguais a 12, eu tenho que parar no 12, porque eu posso ser no máximo igual a 12. Então essa sequência seria formada por elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observem que ela tem um começo no 1 e ela tem um fim no 12. Um outro exemplo ainda que eu trago de sequência é a sequência dos polígonos, como eu já falei agora há pouco, em relação à sua quantidade de lados. Essa é uma sequência infinita, porque ela vai começar no triângulo, o triângulo que tem 3 lados,
Depois ela vai para o quadrilátero, que tem 4 lados. Logo em seguida ela vai para o pentágono, de 5 lados. O hexágono, de 6. Heptágono, tem 7 lados. Octógono, 8 lados. E aí continua infinitamente. Você não sabe qual é a maior quantidade de lados possível para um polígono. Então essa sequência não tem fim, ela é dita sequência infinita. Vamos agora falar sobre lei de formação. Toda sequência ela vai possuir uma ordem, ela vai obedecer a uma expressão, a uma fórmula que ela obedece para ser formada. Essa expressão é que a gente chama de lei de formação da sequência. Então, o que é a lei de formação da sequência? É a fórmula matemática que permite com que, através dela, você monte uma sequência numérica. Como eu falei para vocês, a gente vai se preocupar aqui com o estudo das sequências numéricas apenas. Bem, os termos de uma sequência, eles são representados por índices. Aí você pergunta, como assim por índices? A gente vai ter o seguinte, ó. O primeiro termo de qualquer sequência é chamado de A1. Você coloca o A minúsculo com um pequenininho embaixo. O segundo termo é o A2. Mesmo jeito, o A minúsculo e o 2 pequenininho embaixo. O terceiro termo é o índice A3. O quarto termo é o índice A4. E assim por diante, né? Essa sequência ela vai continuar. Então, os termos de uma sequência, qualquer que seja ela, é representado por A com um índicezinho, com um númerozinho que representa a sua posição. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, o A4 é o quarto termo, e aí continua. De modo que o AN ele é chamado de enésimo termo da sequência. O que é o enésimo termo da sequência? É um termo de ordem qualquer. Imagine que eu saiba um termo da sequência, mas eu não sei se ele é o primeiro, se ele é o quinto, se ele é o 20º. Eu só sei que ele é um termo qualquer da sequência. Como eu não sei a ordem desse termo, então a gente chama ele de AN, ou seja, o enésimo termo que está naquela sequência. Bem, a sequência ela é representada entre parênteses, como eu já coloquei as sequências que eu dei como exemplos anteriormente. Então você vai colocar entre parênteses o A1, o A2, o A3 e assim por diante. Em geral, os livros adotam uma vírgula entre um termo e outro. Eu, pelo menos, prefiro ponto e vírgula. Por que eu prefiro ponto e vírgula? Porque quando eu tiver um número decimal, tipo 2,5, 2,5, não gera confusão entre o número e a separação entre os termos da sequência. Mas vocês podem encontrar livros que, em vez aí do meu ponto e vírgula entre os termos, ele vai trazer simplesmente uma vírgula. Bem, eu trago um exemplo para nós treinarmos a questão da lei de formação. Porque eu falei que cada sequência obedece a uma lei de formação e eu não treinei nada com relação a como é que eu monto a sequência a partir da lei de formação. Então, observemos aí a lei de formação, AN igual a 2n mais 1. Essa é a lei de formação dessa sequência. E eu quero escrever a sequência. Como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Para você montar uma sequência, você tem que escrever quem é o primeiro termo, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, e assim por diante. E aí como é que você faz? É só você ir trocando o n pela posição de cada termo. Por exemplo, ó, o primeiro termo, que é o A1, você coloca 1 no lugar do n. Vai ficar A1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Ou seja, o primeiro termo dessa sequência é 3. Vamos agora para o segundo termo. É só colocar no lugar do n o 2. Então vai ficar A2 é igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então o segundo termo da sequência é 5. Para obter o terceiro termo, eu vou colocar no lugar do n o 3. Então vai ficar o A3 é 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. Então nós temos uma sequência onde o primeiro termo é 3, o segundo termo é 5 e o terceiro termo é 7.
que a gente faz agora? É só montar essa sequência e colocar as reticências para dizer que ela continua. Então você tem a sequência de 3 primeiros termos, 3, 5, 7. E aí, como é uma sequência infinita, você coloca as reticências para indicar que ela continua infinitamente. Bem, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Para a gente representar uma sequência, o ideal é que a gente coloque pelo menos os 3 primeiros termos. Quando eu coloco os 3 primeiros termos dessa sequência, então você já tem ela representada de maneira satisfatória para o que você precisa utilizar. Sétimo exemplo. Uma sequência ela apresenta lei de formação AN igual a n ao quadrado mais 1. E eu quero escrever essa sequência. Então, do mesmo jeito do exemplo anterior, você vai começar trocando o n por 1 para obter o primeiro termo. Então, vai ficar A1 é igual a 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Portanto, o primeiro termo dessa sequência é 2. O A2 eu vou trocar o n por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado é 4, 4 mais 1 é 5. Então, A2 é igual a 5. O A3 eu vou trocar, então, o n por 3. Então, fica A3 é igual a 3 ao quadrado mais 1. 3 ao quadrado é 9, 9 mais 1 é 10. Portanto, o terceiro termo é 10. Com isso, então, nós temos o primeiro termo é 2, o segundo termo é 5, o terceiro termo é 10. Desse modo, a gente obtém a sequência de termos 2, 5 e 10. E claro, né? Como a sequência é infinita, coloco os 3 pontinhos para indicar que ela é infinita. Oitavo exemplo. A lei de formação de uma sequência é o A1, que é o primeiro termo, é 2, e o AN é igual ao AN menos 1 mais 3. Quais os 3 primeiros termos dessa sequência? Pessoal, sequências definidas dessa forma são chamadas sequências definidas por 2 sentenças. Ou, além disso, né, são chamadas de recorrências. O que acontece? Eu dei o primeiro termo, o A1 vale 2, então o primeiro termo é 2. E do segundo termo em diante, cada termo AN vai ser igual ao AN menos 1 mais 3. Aí você diz, o que é AN menos 1? Isso quer dizer o seguinte, quando eu digo que cada termo AN é o AN menos 1 mais 3, esse AN menos 1, ele representa o termo anterior. Então você pega, para obter cada termo dessa sequência, a partir do segundo, você vai somar o anterior, que é o AN menos 1, mais 3. É assim que você obtém a sequência. Sempre AN menos 1 refere-se ao termo anterior. Desse modo, então, para montar a sequência, já foi dado para nós que o primeiro termo é 2, eu não precisei ir atrás dele. E como eu disse que cada termo é o anterior mais 3, então o segundo termo, que é o A2, vai ser o primeiro termo mais 3. Como o primeiro termo é 2, então o segundo termo vai ficar 2 mais 3. Ou seja, o segundo termo é 5. Sabendo o segundo termo, falta o terceiro. E como é que eu obtenho? É só olhar a lei de formação. Cada termo é o anterior mais 3. Então, o terceiro termo, que é o A3, é o anterior, que é o A2, mais 3. Mas nós acabamos de calcular o A2 e ele vale 5. Então, o A3 será 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Então, o terceiro termo é 8. O que nós temos? Primeiro termo é 2, segundo termo é 5, terceiro termo é 8. Então, nós temos a sequência de termos 2, 5, 8 e assim sucessivamente. Está aí, então, a sequência do nosso exemplo 8. O exemplo 9. Escreva a sequência infinita, cuja lei de formação é: o primeiro termo é 1 e cada termo AN é 2 vezes AN menos 1. Lembrem que esse AN menos 1 é o anterior. Então, quer dizer o seguinte, cada termo é 2 vezes o anterior. É assim que nós vamos interpretar essa notação. Então, nós já temos aí que o A1 ele vale 1.
Se cada termo é 2 vezes o anterior, então o A2 é 2 vezes o A1. Então o A2 vai ficar 2 vezes o A1, que vale 1. Como 2 vezes 1 dá 2, então o A2 é 2. Vamos para o A3. Ele é 2 vezes o anterior dele, que é o A2. Então vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então aí você tem o primeiro termo é 1, o segundo termo é 2, o terceiro termo é 4. Daí você obtém a sequência de termos 1, 2, 4 e assim sucessivamente. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós definimos e falamos um pouco sobre sequências.